A paz do Senhor, nesse momento eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede poder estar comunicando com cada um de vocês, fazendo aí o comentário de mais uma das nossas lições da CPAD. Dessa feita aí a lição de número 8, uma lição muito importante para nós. Lição essa que vai aí trazer o título, é o Ministério de Evangelista. Nós já começamos a estudar aí os dons ministeriais. Nós vimos ali o ministério de apóstolo, que apóstolo tem o sentido de alguém enviado para realizar uma obra, um ministro, vamos dizer assim, um ajudante responsável perante uma autoridade superior. Então o apóstolo ele tem um caráter bem específico dentro do âmbito do ministério. Seria aquele que de fato era enviado por Deus para uma obra muito bem específica, como nós tivemos os 12 primeiros apóstolos, e agora Deus separa alguns para exercer esse ministério na igreja. Nós vimos também o ministério de profeta, que é exatamente alguém que vai estar a ser a voz de Deus no meio da igreja, e hoje nós iremos falar sobre o ministério de evangelista. Sabemos que o apóstolo, aquele que tem o ministério apostólico de apóstolo também, ele pode ter essa chamada também para ser um evangelista. Porém, nós podemos ver aqui que, assim, a grosso modo, não vou estar aprofundando muito na temática na lição de hoje, pois estou com uma garganta bastante enferma e não sei se é possível me estender muito. Mas, minimamente falando, o ministério de evangelista está ligado diretamente à questão do evangelismo mesmo em si. É claro que o evangelista ele pode também ser um fundador de igreja, mas geralmente dentro de um contexto assim maior, o evangelista ele é um missionário, pode ser um missionário local ou um missionário, no caso, numa pátria estrangeira. E geralmente ele efetua uma missão, a missão de evangelizar, é claro, e ele está subordinado ao apóstolo. Alguns fazem essa leitura do evangelista está subordinado ao apóstolo, sendo o evangelista esse pregador do evangelho. Ele tem mais essa função de evangelizar mesmo as almas, e no caso o apóstolo tem uma função mais de um certo cuidado, no sentido de poder estruturar, dar um suporte. É claro que o apóstolo também, a gente não pode, vamos dizer assim, dissecar a linha divisória entre apóstolo e o evangelista. O apóstolo, nós vimos que é esse mensageiro, é alguém que está ali representando o outro, no superior, mas geralmente nós vimos, por exemplo, os apóstolos da igreja era alguém que coordenava, e aí tinha os demais que faziam a obra, no caso da evangelização como um todo. Então, não quero assim deter em meandros aqui da questão, como a lição também ela não detém, ela apenas apresenta o tema, mas só minimamente falando que o missionário, no caso aqui o evangelista, ele é o missionário que nós podemos conhecer mais propriamente dito. Ele tem uma função mais ligada ao ato de evangelizar mesmo. O apóstolo também ele evangeliza, mas nós vimos aqui que o apóstolo ele tem uma missão, vamos dizer assim, mais específica enquanto enviado, representante de alguém. E o evangelista ele pode ficar, claro, preso a uma cidade, mas ele é aquele que está, vamos dizer assim, ganhando almas em várias localidades, montando igreja. E geralmente um evangelista ele monta o trabalho e ele passa o trabalho para orientação, no caso de um pastor, alguém que esteja à frente, e ele tem mais como chamado o ato de sair evangelizando, desbravando, arrebanhando almas para Jesus. Seria o ministério de evangelista. Ele não ficaria muito preso, vamos dizer assim, à terra. Ele é mais voltado para a questão de levar a mensagem onde estiver, no caso,
necessitando, cumprindo aí a obra então da evangelização. É interessante também nós observarmos que o evangelista é alguém comissionado também por Deus, que tem uma vocação dada por Deus para anunciar o evangelho e ajudar, é claro, no estabelecimento de igrejas. E a lição, ela vai aqui nos apresentar no textual o seguinte: mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Paulo aqui aconselhando o jovem Timóteo que ele deveria fazer a obra de um evangelista, ele deveria evangelizar, ele deveria ali cumprir o seu ministério de poder levar a palavra do Senhor. E a verdade prática nos apresenta: o evangelista proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia, é um arauto de Deus no mundo. Então, evangelista é aquele que tem essa chamada, essa chama no coração para poder falar de Jesus. Ele não consegue estar num lugar, ou ele não perde a oportunidade, vamos dizer assim, de evangelizar alguém. Certamente você conhece alguém que de fato tem esse dom, esse chamado para o ministério de evangelista. Aí o texto da leitura bíblica em classe está no livro de Atos, capítulo 8, verso 26 ao 35, depois Efésios 4, 11. O primeiro texto aí do capítulo 8 de Atos nos diz: e o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Eu acho que interessante porque Felipe, ele configura entre ali os 7 diáconos que foram separados para cuidar da assistência social da igreja, cuidar das mesas, dos órfãos, das viúvas, para que então ali os apóstolos eles tivessem mais tempo para se dedicar à instrução da igreja, ao pastoreado, podemos dizer assim, à instrução da igreja, para dedicar ao ministério da palavra. Só que nós percebemos aqui que Felipe, enquanto separado para ser um diácono, ele tinha, de fato, um ministério de evangelista. Ele era um diácono e um grande evangelista. E nós temos agora que o anjo do Senhor, ele aparece a Filipe, dando a ele uma missão de evangelista. Exatamente dizendo que levanta-te e vai para a banda do sul, a caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. É o verso 27. Levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco e mordomo da rainha de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, portanto um homem muito importante, dentro ali no caso dos etíopes, ali a serviço, no caso da rainha Candace, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Então esse eunuco, ele tinha ido a Jerusalém para adoração e estava voltando da adoração, como está no verso 28. Regressava e, assentando no seu carro, esse eunuco, ele lia o profeta Isaías. Aí o verso 29, e disse o Espírito Santo a Felipe: chega-te e ajunta-te a este carro. Então o eunuco, certamente ali numa carruagem, e o Espírito, então, de Deus fala, o mesmo Espírito que havia mandado Filipe ele descer de Jerusalém a caminho de Gaza, agora diz para Filipe que ele deveria aproximar do carro daquele eunuco. E é interessante que diz o verso de número 29, que o 28 diz que esse eunuco ele regressava lendo o profeta Isaías. O verso 29 diz que o Espírito diz a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E o verso 30, e correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías. Aqui alguns levanta-se questionamento, que essa carruagem do eunuco, certamente ele, por ser um homem importante, estava numa carruagem, certamente uma carruagem veloz, talvez não estivesse tão lenta assim, mas o certo é que o Espírito manda que Filipe ele chegue até a carruagem, e diz o texto que ele correu
e ele aproximou da carruagem, ou ele alcançou aquela carruagem. E enquanto ele corria e se aproximou da carruagem, ele ouviu então que o eunuco estava lendo sobre o profeta Isaías. E o que eu acho aqui interessante é que Filipe, ele, como é característico de alguém que tem um ministério de evangelista, ele procura, ele sabe como abordar e como não perder nenhuma oportunidade para poder falar de Jesus, falar do amor de Jesus. E Felipe, ele começa exatamente com a seguinte pergunta. Ele, ao aproximar do eunuco naquela carruagem, entendes tu o que lês? Tu entende o que tu estás lendo? Uma vez que ele percebeu que o eunuco estava lendo sobre Isaías. Aí o verso de número 31 nos diz o seguinte, e ele disse, ele quem? O eunuco, como poderei entender se alguém não me ensinar? Aí já estava a brecha, o caminho aberto para Felipe evangelizar aquele homem. E rogou, o eunuco então roga a Filipe que subisse com ele e assentasse. Certamente ele parou, é claro, a carruagem, quando Filipe falou com ele, e ele falou que não entendia porque não tinha quem o ensinasse, e ele roga, ele implora, ele insiste, pede a Filipe que suba, no caso, na sua carruagem, que assentasse para poder então lhe ensinar. E aí o verso 32 diz o seguinte, e o lugar da escritura que lia, que o eunuco lia, era este. Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abria a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Estava lendo aqui Isaías, onde vai estar falando exatamente sobre ali o sofrimento do ungido, e diante dessa leitura na qual ele estava ali deparado, ele faz um questionamento para Felipe sobre de quem ou sobre quem estava tratando aquele texto que ele lia ali de Isaías 53, qual era, de quem o profeta, no caso, está falando, e ele então pergunta para o eunuco, então, ele pergunta para Filipe, respondeu o eunuco a Filipe, disse, rogo-te, de quem isto? O profeta, rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Olha, o profeta aqui, Isaías, ele está falando de quem? Ele fala de si mesmo, ele está falando de outra pessoa. E então agora, Felipe, diz o texto no verso 35, então Felipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhe anuncia Jesus. Aí Felipe, ele vai explicar a passagem então de Isaías, que o eunuco estava lendo, e então ele vai explicar aquela passagem para o eunuco, e aí tem todo o contexto da história, que após ele ser evangelizado ali por Filipe, ele então pede para ser batizado, como uma prova de que de fato ele havia entendido, ele havia se convertido. E o que eu acho interessante é que o texto no início dos versos que nós lemos diz que esse eunuco, ele estava vindo de Jerusalém porque ele tinha subido para adorar. Porém, ele não tinha um conhecimento da Escritura, não tinha um conhecimento de Deus, apesar de ter subido para adorar, como todos costumavam fazer, o religioso. E agora ele é alcançado pela mensagem do Evangelho, e ele pede então o batismo como prova de que de fato ele havia entendido, e ele queria entregar a sua vida, no caso, a Cristo. Ele havia sido alcançado pelo Evangelho. E aí então Felipe, no caso, ele para da carruagem e Felipe o batiza, e segundo a história, segundo estudiosos, esse eunuco foi exatamente o porta-voz que levou então a palavra de Deus, que anunciou a palavra de Deus para o seu povo, ali no caso a Etiópia. Ele foi um grande mensageiro, um anunciador do evangelho naquela localidade. Louvado seja o nome do Senhor.
E aí a lição apresenta agora Efésios capítulo 4, verso 11, que diz o seguinte: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Eu acho interessante aqui a ordem que é colocada, porque apresenta o apóstolo, esse representante, esse enviado por Deus, depois apresenta o profeta, dando sustentação aqui ao apóstolo, apresenta aí o evangelista como aquele que trabalha na obra, na área da evangelização, que pode ser local, ou pode ser, no caso, a evangelização estrangeira, e também apresenta aí, por final, a figura do pastor, que vai pastorear essa igreja aí, que é resultado de um trabalho apostólico, de um trabalho de um evangelista, e do auxílio também dos profetas, e agora vem o pastor, que vai pastorear, e os doutores ou os mestres que vão ensinar o dia a dia esta igreja, mostrando como Deus, como falei na lição passada, na lição retrasada, que Deus Deus dá esses homens para o ministério. Eles não recebem o dom, mas eles são dados para exercer, no caso, esse chamado, essa vocação ministerial. Isso é muito interessante. Bem, vou para a introdução da lição. Como falei, não estou em muita condição de falar devido à garganta e também à dor de cabeça, mas a introdução da lição nos apresenta: o ministério de evangelista é dado por Deus à igreja como um dom valioso. Por isso, o estudaremos procurando vislumbrar como o Senhor Jesus o considerou e como esse dom ministerial por Deus concedido é tratado no Novo Testamento, bem como sua destacada operação nas igrejas de Corinto e Éfeso. Temos de seguir a ordem de Jesus para pregar o Evangelho em sua multiforme sabedoria. Deus dispõe para isso o poder necessário de proclamar o Evangelho com ousadia. E é interessante porque a lição ela apresenta aqui um quadro sobre alguns evangelistas notáveis, que eu acho bem interessante, evangelistas aqui, vamos colocar, da modernidade. E aí cito o exemplo aqui de John Wesley, que foi o fundador da igreja metodista. Ele tinha 37 anos quando começou a viajar e a pregar na Inglaterra. E além de esmerar-se na fé através do estudo das Escrituras, ele, juntamente com seu irmão Charles Wesley, dirigia-se às prisões para levar a mensagem de salvação aos presos, bem como aos trabalhadores e outras pessoas da cidade, mostrando um exemplo de um evangelista, vamos dizer assim, dos tempos modernos. Também nós temos o exemplo de Charles Finney, que é um outro famoso pregador avivalista aí do século XIX, que viveu para pregar o Evangelho de Cristo. Foi um homem de muita oração e paixão pelas almas. Ele participou do segundo grande avivamento e despertamento espiritual nos Estados Unidos. Milhares de pessoas foram a Cristo por intermédio desse intenso ministério aí, através de Charles Finney. Também tem David Wilkerson, que é um pastor David Wilkerson. Ele iniciou seu ministério no ano de 1958 em Nova York, e ali ele pregou para pessoas, no caso, drogadas, marginalizadas, que pertenciam a gangues locais. E a obra, no caso, ele tem a obra escrita como, por exemplo, A Cruz e o Punhal, que é uma obra mundialmente conhecida. Também outras obras como Faminto por Mais de Jesus. Outra obra, Toca a Trombeta em Sião, obras editadas pela ACPAD. E tem então esse David Wilkerson e os outros dois, Charles e John, foram grandes evangelistas notáveis, vamos dizer assim, da modernidade. E aí a lição vai apresentar, no primeiro tópico, Jesus envia os 70, que recebe de Jesus essa missão, que está em Lucas. Eu acho interessante esse texto, porque aí no primeiro subtópico diz o seguinte: são poucos os que anunciam. Quando Jesus enviou os 70 para anunciarem as boas novas do reino de Deus na região da Galiléia, ele asseverou: grande em verdade é a seara,
mas são poucos os obreiros. Ele envia aqueles 70 que deveriam sair para evangelizar. São poucos porque, primeiramente, os discípulos não podem proclamar a si mesmos uma mensagem de si próprio. Em segundo lugar, porque os discípulos do Senhor não são enviados a falar única e exclusivamente de Jesus e do reino de Deus, jamais por si mesmo. Ou seja, eles são chamados para falar não por si mesmo, mas pelo poder de Deus. E, lamentavelmente, ao longo dos séculos, muitos foram aqueles que, na seara do Senhor, falaram em seu nome próprio, pregaram a sua própria mensagem. Uma vez que os discípulos, evangelistas, os apóstolos, num outro contexto, os discípulos, segundo o coração de Nazareno, de Jesus, ainda são poucos, mas o Senhor continua a convocar obreiros para a sua obra. Então são poucos aqueles que verdadeiramente se colocam diante de Deus, que tenham o zelo de falar da parte de Deus e não de si mesmo. Então alguém pode pensar, não, mas existem muitos obreiros, a seara, quando o texto fala que a seara é grande, mas são poucos obreiros, foi no outro contexto, porque agora já tem mais obreiros do que já disputa-se alma, mas não é bem assim. O que a gente percebe é que existem muitos que se dizem obreiros, que se dizem apóstolos, que se dizem missionários, evangelistas, mas muitos deles aí estão preocupados em fazer o seu próprio nome. Não estão preocupados em fato de serem usados por Deus ou não têm o chamado de Deus para a obra. Então é nesse sentido que nós temos que entender que de fato a seara é grande e os obreiros são poucos em relação àqueles que de fato têm a seriedade e o chamado de Deus para a obra. Aí o subtópico 2, enviados para o meio de lobos. Proclamar o evangelho no mundo contrário, a mensagem do reino de Deus, certamente levaria os arautos de Cristo a serem perseguidos. Os 70 que Jesus enviou seriam rejeitados e perseguidos e até ameaçados de morte. Por quê? Porque eles não falavam de si mesmos. Quando nós vimos aí obreiros, líderes sendo aplaudidos pelo mundo, não sendo, vamos dizer assim, quem sabe colocar em situação de dificuldade, não sofrendo nenhuma oposição, mas sendo aplaudido o tempo todo pelo mundo, alguma coisa tem errado. Porque o evangelho é uma mensagem que vem incomodar as pessoas, incomodá-los por viverem no pecado, por viverem segundo a sua própria vontade. Então o texto aqui, quando fala enviados para o meio de lobos, é que os apóstolos, os evangelistas, os discípulos de Jesus seriam como ovelhas que estariam sendo enviadas para o meio dos lobos, sofrendo ameaças, sendo rejeitado, correndo perigo, colocando em risco a sua própria vida. A história da igreja nos mostra que pessoas pregaram ou pagaram, melhor dizendo, com a vida por professar a fé em Jesus Cristo. Nas últimas décadas, mais cristãos foram mortos no mundo em qualquer outra época da história da igreja. Os verdadeiros evangelistas enfrentarão ainda muitas perseguições, sobretudo em países dominados por religiões anticristãs e fundamentalistas. Elas são comparadas como cordeiros que dirigem para o meio de lobos. Então, nós vimos que as perseguições, apesar de nós estarmos aqui num contexto do Ocidente, aqui no Brasil, nós temos uma liberdade considerável para a pregação do Evangelho, mas nesse momento muitos em países aí cuja dominância é o totalitarismo, alguns radicais islâmicos, nós vemos aí que irmãos nesse momento estão sendo mortos na Síria, na Líbia, na Coreia do Norte, na China, em vários lugares, entendeu? Muitos estão agora morrendo por causa da pregação do Evangelho, que isso cumpre exatamente aquilo que Jesus falou para os 70, que eles seriam enviados como cordeiros, como ovelhas enviados para o meio de lobos, mostrando o perigo, o desafio que era a obra, no caso do evangelista. Subtópico 3. Os sinais e as maravilhas confirmam a palavra. Os 70 discípulos receberam poder em nome de Jesus para pregar a mensagem do reino de Deus com graça. E é interessante que nós vamos ver, por exemplo, aí no livro
no livro de Lucas, no capítulo de número 10 do livro de Lucas, onde nos apresenta aí a missão dos 70, é um texto bastante interessante. Aí nós temos Lucas, capítulo de número 10, verso 9 e 10. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, Lucas, capítulo 10, verso 9. E o verso 10 é interessante que no início aí do capítulo 10, o verso 1 diz o seguinte: depois disso de que de Deus ter designado ali a mensagem para os 12, que eles deveriam sair para pregar o evangelho, depois disso, aí o Senhor designa mais 70. Aí diz o texto: depois disso, designou o Senhor outros 70 e os enviou diante de si de 2 em 2 a todas as cidades, os lugares onde eles haviam de ir, e dizia-lhes: na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E o verso 3: ide, eis que vos envio como cordeiros em meio de lobos. Esse era o desafio. E aí ele vai, o verso 9 fala aqui dos sinais: curai os enfermos que nela houver, dizei-lhes: é chegado o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberdes, saindo pelas ruas, dizei: até o pó da vossa cidade se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós. Contudo, sabei isso, que o reino de Deus é chegado. Então nós vimos aqui que na chamada, tanto dos 12 quanto aí dos 70 depois, eles foram chamados para anunciar o evangelho, sabendo o risco que eles corriam, mas Deus estaria no meio deles, operando sinais. Os sinais seriam a prova de que Deus estaria no meio deles. Portanto, os 70 receberam poder em nome de Jesus para pregar a mensagem do evangelho do reino. E aí diz o texto que quando eles voltaram da missão, os evangelistas ficaram maravilhados e surpreendidos por causa de quê? Eles diziam: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitaram. Mas naquele momento Jesus lhes falou de uma realidade que eles não compreendiam. Falou o quê? Que aquele poder que era dado a eles, dos demônios lhes sujeitarem, das enfermidades serem curadas, que aquele poder era para confirmar a palavra do reino e não a palavra do homem, para mostrar que não eram eles que estavam falando, que a mensagem não era deles, mas a mensagem era uma mensagem de Deus. Daí o poder de Deus confirmando a palavra que havia sido ministrada pela boca deles. Portanto, o verdadeiro significado de desfrutar da alegria do Espírito Santo não é primeiramente ver milagres, mas é saber que através da exposição do Evangelho de poder, temos os nossos nomes escritos no livro da vida, como o próprio Senhor ele vai dizer aí na sequência do texto, depois da euforia, da alegria deles, quando eles voltaram alegres, dizendo que os demônios submetia. Aí no verso 20 ele diz: contudo, não vos alegreis, só porque vos submeteram os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acho, não tenho certeza, que essa deve ser a maior alegria daquele que foi chamado para o ministério de evangelista, como para outros ministérios, não por aquilo que é realizado por meio dele, mesmo porque não é ele que realiza, é o poder de Deus nas suas vidas. Mas a maior alegria daqueles que fazem a obra de Deus é saber que eles foram chamados por Deus, que eles são salvos em primeiro lugar, que os seus nomes estão escritos no livro da vida e que eles têm o alto privilégio de serem canais de Deus para proclamar o evangelho àqueles que ainda não conhecem. Então, o evangelista é aquele que foi chamado por Deus, que foi comissionado por Deus, que foi vocacionado por ele para levar a mensagem de salvação àqueles que ainda não conhecem. Aí o tópico 2 da lição, a grande comissão, que está em Mateus 28, Marcos 16. Primeiro subtópico, o alcance da grande comissão. A ordem dada por Jesus aos seus discípulos após a ressurreição foi: ide e ensinai a todas as nações. Então a ordem, a comissão, o campo de trabalho do evangelista é todas as nações, tanto Jerusalém, Samaria, Judéia até os confins da terra. Ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então temos aqui o ide,
que diz respeito diretamente ao evangelista. E aí vem a questão do ensinar, do batizar e etc. Ensinando o quê? A guardar aquilo que Jesus havia ensinado aos próprios discípulos, no caso, tem nos ensinado enquanto é obreiro da atualidade. Esta ordem é chamada comumente de a Grande Comissão. É o apelo de Jesus para os discípulos anunciar o evangelho até as últimas consequências. Foi nesse espírito que o apóstolo pregou e encarou a tarefa da evangelização. Eu acho tão interessante porque Paulo, em 1 Coríntios, ele encara a tarefa, a missão de evangelizar, ele encara como algo, vamos dizer assim, uma responsabilidade que lhe foi imposta. E aí no capítulo 9, o verso 16 de 1 Coríntios, ele diz o seguinte, algo que muito me chama a atenção. Pois se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar. Não tenho que me gloriar porque eu sou um evangelista, porque eu anuncio o evangelho. Porque me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Eu acho isso interessante, porque Paulo, quando ele diz que essa obrigação lhe é imposta, e ai dele se não anunciar o evangelho, não é que Paulo ele estava sendo externamente coagido pela força, eu tenho que fazer isso, eu nem quero fazer, mas sou obrigado, não é isso. A ideia dele dizer aqui no verso que ele toma sobre si essa responsabilidade, e aí como nos diz aí o verso da imposição, como ele fala, é interessante observar porque ele vai passar, ele vai trazer a ideia aqui, no caso desse texto, dessa mensagem, vamos dizer assim, daquilo que ele foi comissionado, aí como está no verso 16, pois se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar. Porque ele sabia que não era uma questão de simplesmente ele querer fazer, no sentido, não, eu escolhi ser um apóstolo e um missionário, como Paulo também o era. Eu escolhi ser isso, não. Na verdade, ele sabia que ele foi chamado para isso, que era o poder de Deus que operava na sua vida, por isso ele diz, olha, não tenho do que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação, mas não era imposta por homem, havia um poder na vida de Paulo, que era a unção do Espírito, que o impulsionava, que vencia a sua própria carne, a sua própria vontade, o impulsionando para fazer a obra, e ele disse que se desgastava pelo Evangelho, e ele se deixava desgastar. Portanto, ele diz, essa obrigação me é imposta, e ai de mim se não anunciar o Evangelho, ou seja, eu não consigo viver sem anunciar o Evangelho. O evangelho é o ar que eu respiro. É como se Paulo ele estivesse dizendo isso. Então Paulo ele encara a tarefa dessa forma. Aí o subtópico 2 desse segundo tópico diz o seguinte, o mundo está dividido em dois grupos. A Bíblia diz o quê? Na grande comissão, que quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Aqui o evangelho de Marcos destaca que há dois grupos de pessoas diante da mensagem de Jesus. Os que creem e os que não creem. É necessário que nós tenhamos consciência disso, que quando nós vamos evangelizar, nem todos abraçarão a mensagem do evangelho. Jesus deixou bem claro que haveria aqueles que creriam na mensagem do evangelho e aqueles que não creriam. Jesus ele veio para todos, sim, a salvação é para todos, sim, mas como eu creio no livre-arbítrio, Deus não obriga o homem a ser salvo. Deus não obriga. Então o texto ele vai dizer o quê? Que quem crê for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Mostrando que há dois grupos, que haverá dois tipos de comportamento diante da mensagem do evangelho. Comportamento daqueles que aceitarão a mensagem e aqueles que rejeitarão a mensagem do evangelho. Portanto, a Bíblia deixa bem claro que a salvação é uma obra do Espírito, é pela graça, e não é nem pela força, nem pela violência, mas é o poder do Espírito que faz isso. Nós, enquanto mensageiros da palavra de Deus, temos que ter consciência que sempre existirá aqueles que vão rejeitar o Evangelho, como também haverá aqueles que hão de abraçar o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Acerca da salvação, os Evangelhos não se preocupam com nacionalidade, com raça, com sexo, com condição socioeconômica do homem.
Porque para Deus não há judeu e nem gentil. Toda a humanidade é carente da graça de Deus. É preciso decidir o seu futuro eterno, crendo ou não no Evangelho, independente da nacionalidade, do sexo, da etnia, da cor, independente da condição social. O Evangelho ele é para todos, mas todos têm o direito de se posicionarem diante da mensagem, dizendo não ou sim à mensagem do Evangelho. Aí o subtópico 3, a grande comissão hoje. É a tarefa de evangelização no mundo estar inacabada. Hoje, apenas 33% da população mundial é composta por cristãos das mais variadas confissões de fé. Então imagine, apenas 33% da população mundial é considerada cristã, mas cristãos de todo tipo. Cristão de todo tipo. Aqui não vou estar discriminando necessariamente os grupos, mas todos aqueles que se dizem seguir a Cristo nominalmente, mas não que necessariamente tenha um compromisso com Cristo. E como nós vimos na atualidade, nós vivemos em boa parte, principalmente no mundo ocidental, um evangelho digno de misericórdia, de pessoas que se dizem cristãs, mas que não conhecem Cristo. Então, uma coisa é conhecer Cristo, outra coisa é dizer ser cristão, ser evangélico. Hoje nós sabemos que ser evangélico não é sinônimo de ser igreja de Cristo. Eu diria que entre os evangélicos existem alguns que pertencem à igreja de Cristo, mas eu não posso dizer que ser evangélico é necessariamente ser igreja de Cristo. Ou até mesmo se dizer cristão não quer dizer que necessariamente pertença ao corpo espiritual de Cristo Jesus. Isso é algo que deve ser levado em consideração. Há regiões em que o número de cristãos está diminuindo. Então, regiões que o número de cristãos está diminuindo. Por exemplo, como na Europa, recentemente, por exemplo, na Alemanha, cerca de 340 igrejas fecharam as portas. Então, imagine, a ordem é que o evangelho cresça, porém, em dados lugares, em lugares onde o evangelho já foi muito forte, ele está diminuindo, como por exemplo na Europa, que em um dado contexto histórico, a Europa era sinônimo da cristandade. Alguns consideravam, os historiadores medievais, por exemplo, consideravam a Europa como sendo o berço do cristianismo. Então nós vemos agora que, por exemplo, na Alemanha, 340 igrejas fecharam as portas. Em Portugal, quase 300 igrejas fecharam a porta. Portugal, um país considerado cristão, católico. 300 igrejas fecharam a porta. Holanda e Inglaterra são países considerados pós-cristãos. Então, a Holanda e a Inglaterra hoje são considerados países pós-cristãos. Imagine que a Inglaterra, a influência que a Inglaterra teve sobre os Estados Unidos, o cristianismo, que os grandes avivalistas ingleses, o cristianismo, vamos dizer assim, propagado, disseminado pela Inglaterra, e hoje a Inglaterra se considerado por teólogos, estudiosos, como um país pós-cristão. Isso é preocupante, Por quê? Porque a ordem de Jesus, da grande comissão, é que avance e não venha a recuar. Então, hoje nós vivemos num contexto onde nós temos um cristianismo, é claro que existem cristãos verdadeiros, fervorosos, que estão crescendo a cada dia, a despeito da perseguição, como, por exemplo, em países, como no caso, nós já mencionamos, irmãos lá estão sofrendo, por exemplo, na Coreia do Norte, no caso na China, irmãos, no caso na Líbia, em muitos lugares aí eles estão perseguidos, mas estão sofrendo, mas em outros lugares onde há liberdade, vamos dizer assim, de culto, é nesses lugares onde há liberdade que o cristianismo ele tem, vamos dizer assim, fracassado. Então, onde não há liberdade, o evangelho tem avançado, porque as pessoas têm dado as suas vidas por amor a Cristo, e onde se tem liberdade é exatamente onde é a igreja, onde se tem diminuído a influência cristã. Nós podemos tomar um exemplo como, por exemplo, sendo redundante, no Brasil. No Brasil se tem muita liberdade para pregar o evangelho, mas nós percebemos hoje um tipo de evangelho, existe aqueles que são verdadeiros cristãos, verdadeiros pastores, bem intencionados, mas existem muitos que
são cristãos nominais. No passado, criticava-se o católico, chamado de católico rotulado, porque só tinha um rótulo de católico, porque não era um católico praticante. Hoje nós temos o cristão rotulado, o crente rotulado, o evangélico rotulado, que só tem um rótulo, mas que não tem nenhum compromisso, no caso, com a igreja, no sentido de uma instituição, e nem o compromisso com o evangelho. Hoje, ser evangélico, dizer-se cristão, é algo que está na moda, é chique. Olha, eu sou cristão, mas eu continuo na vida de pecado, eu continuo nas noitadas, continuo na prostituição, continuo na prática do homossexualismo, eu continuo, no caso, vendendo o meu corpo na prostituição, mas eu sou cristão. Isso não me impede de ser cristão. Então hoje nós vivemos um tipo de cristianismo desconfigurado que está longe da essência daquilo que Jesus de fato pregou. Não que Jesus veio aqui fundar a religião cristã, Jesus não veio fundar a religião, Jesus veio resgatar o homem para Deus, mas o evangelho puro de Jesus Cristo, nós temos isso que infelizmente ele tem saído de muitos lugares e principalmente daqueles lugares onde as pessoas têm liberdade de pregar o evangelho, têm liberdade de servir a Cristo, e é nesses lugares onde há muita liberdade que exatamente o cristianismo, o evangelho, ele tem recuado e os cristãos ele tem diminuído, como é no caso da Alemanha, como no caso da Inglaterra, que hoje é considerado um país pós-cristão. Ao nosso Brasil, nós temos crescido o evangelho, sim, aumentou o número de evangélicos, mas que tipo de evangelho? Hoje nós temos evangélicos que não têm nenhuma experiência com a questão, uma experiência espiritual com o Espírito Santo, uma experiência com Deus, que não entende muito de mundo espiritual, que não tem uma experiência com a palavra, uma experiência de conversão, que são crentes, são cristãos, mas não sabem responder de fato o porquê da sua fé. São tipo de cristãos que eles não suportariam o mínimo de perseguição por amor a Cristo, nem sequer suportariam um debate no campo das ideias, porque eles não têm firmeza nenhuma. Então esse, infelizmente, é o tipo de cristão que nós temos tido nos países onde há maior liberdade de pregar o evangelho, porém, infelizmente, muitos, eu sempre tenho, quando tenho orado ao Senhor, para aqueles que estão sofrendo perseguição por causa do evangelho, eu sempre tenho pedido ao Senhor que dê a eles graça para suportar e, se for da vontade de Deus, se for possível, que dê liberdade a esses, mas que faça com que eles saibam usar bem a liberdade, porque infelizmente nós que temos a liberdade, nós não sabemos usar. Entende? Então, às vezes, eu me preocupo em orar por aqueles que estão sofrendo perseguição, eu me preocupo em pedir a Deus que dê a eles liberdade, geralmente eu peço a Deus que dê a eles graça e vitória para vencer o mal, a perseguição, para permanecerem firmes, porque muitas das vezes eu percebo que naqueles lugares onde se tem a liberdade para poder evangelizar, para poder servir a Deus, as pessoas não valorizam a liberdade que tem. Infelizmente, essa é a realidade. Então, aqui são dados, preocupantes. Ainda na Europa, cerca de 1.500 templos cristãos na Europa, que há um tempo era considerado o berço do cristianismo, cerca de 1.500 templos cristãos. É claro que quando falamos Europa como o berço do cristianismo, isso é uma leitura um tanto quanto, vamos dizer assim, idealizada, mas que durante um tempo ali pensadores da Idade Média, para poder fazer valer o cristianismo, etc., toda a questão de uma propaganda em torno disso, colocou a Europa como centro do cristianismo, mas o que nós temos aqui que é o seguinte, que na Europa, cerca de 1.500 templos cristãos foram transformados em quê? Em mesquitas muçulmanas, em mesquitas, em restaurantes, em bibliotecas e em casa de shows. Isso é preocupante. Onde é que está a grande comissão nos dias de hoje? Então, se a igreja ela não experimentar um real e poderoso avivamento espiritual, em poucas décadas a Europa se tornará num centro multirreligioso ou o cristianismo não mais terá influência na Europa. Precisamos reevangelizar o continente
europeu. E nós do continente americano também não estamos muito atrás. Apesar do crescimento da igreja, nós temos que reavaliar que tipo de crescimento nós temos tido. Qual é o tipo de evangelho que nós temos ouvido. E aí o tópico 3, o último tópico da lição, fala sobre o dom ministerial de evangelista, o conceito de evangelista. O termo evangelista deriva do verbo grego euangelizo, isso é, transmitir boas novas, ou seja, do evangelho. Como um dom, refere-se àquele que é chamado para pregar o evangelho. Foi concedido pelo Pai através de uma capacitação ministerial, objetivando propagar o evangelho de Cristo para toda a humanidade. O evangelista tem paixão pela salvação dos perdidos. É alguém apaixonado por alma. Esmera-se por buscar da parte de Deus mensagens inspiradas para tocar os corações e quebrantar a alma do pecador. Então, o evangelista é aquele que é chamado para transmitir as boas novas do evangelho, alguém que tem paixão pelas almas. O papel do evangelista. O evangelista é, por excelência, um pregador das boas novas de salvação. Através da sua mensagem, vidas são alcançadas e conduzidas a Deus. Muitas vezes o evangelista torna-se um plantador de igrejas, como tem ocorrido em diversos lugares do Brasil e pelo mundo afora. Um evangelista cheio da graça de Deus poderá tocar corações com a mensagem do evangelho de modo tão convincente que leva o povo a crer, a acatar as boas novas da salvação e a salvação em Jesus Cristo. E o Salvador, que é Jesus Cristo. O evangelista é alguém que tem de fato uma chama no seu coração, que a sua mensagem, não é a sua, é a mensagem que ele recebe de Deus, tem um impacto no coração das pessoas. As pessoas não suportam a mensagem diante da unção, da graça, do evangelho, é claro, e também diante do querer, do abrir-se das pessoas para o evangelho. E, finalmente, o último subtópico nos diz o seguinte: a finalidade do ministério do evangelista. Da mesma forma que o ministério do apóstolo e do profeta, o do evangelista tem por finalidade preparar os santos do Senhor para uma vida de convicção cristã, bem como a edificação do corpo de Cristo, mesmo porque esses ministérios foram dados à igreja. Ou esses indivíduos foram dados para a igreja, para a obra. Por isso espera-se desse obreiro que o fundamento do seu ministério seja Jesus Cristo, nosso Senhor. Não pode haver outro fundamento senão Cristo. O evangelista deve também, em tudo, ser sensível à voz do Espírito Santo. A exemplo de Filipe, o obreiro deve ser obediente ao Senhor, seja para pregar multidões, seja para falar a uma única pessoa. Isso aqui eu acho interessante. Porque aquele que tem um coração evangelista, ele não fica escolhendo o público. Não, eu só vou pregar se tiver uma multidão. Não, ele prega para 100, para 1000, mas ele prega também para um. Por quê? Porque ele tem um coração evangelista. Louvado seja o nome do Senhor. Outro aspecto importante desse ministério é a habilidade que o evangelista deve ter na transmissão das boas novas. Ele é hábil. Ele maneja bem a palavra da verdade. O arauto de Deus precisa ser capaz de responder a seguinte pergunta direcionada ao pecador: entendes o que lê? Ou seja, o evangelista é aquele que vai orientar as pessoas, explicar às pessoas aquilo que elas não entendem dentro das Escrituras, colocá-las em contato com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E concluindo a lição, finalmente nós temos o dom ministerial de evangelista. É concedido por Deus a algumas pessoas conforme o propósito do Espírito Santo para o fortalecimento e a edificação das igrejas locais. Isso, porém, não significa desobrigar os crentes individualmente ao labor da evangelização. Todo seguidor de Cristo, isto é, todo aquele que se acha discípulo de Jesus, tem em sua caminhada cristã o firme compromisso de pregar a mensagem do Evangelho. E deste compromisso não pode se apartar um único milímetro. Que Deus levante mais evangelistas para a sua grande seara. Que Deus levante verdadeiros evangelistas que possam influenciar outros a despertarem o dom que há em si, a serem modelos, a se colocarem à disposição do Senhor. Então você que tem esse dom de evangelista,
Conheço muitas pessoas que têm esse chamado, que não conseguem ficar quieto, que não conseguem, não perdem uma oportunidade, estão falando de Jesus. Isso é um dom. Talvez você fique se perguntando, mas eu não tenho um dom para estar pregando na igreja, para estar pastoreando a igreja, para estar sendo enviado para outras nações, ou para ser um coordenador, ser um apóstolo, algo assim, um representante de Deus, assim, com um chamado específico para uma obra que tenha mais visibilidade, mas Deus pode ter te chamado para ser e ter te capacitado para ser um evangelista, talvez não um evangelista para nações, mas para evangelizar o teu colega de trabalho, o teu vizinho, a tua família, alguém que você encontra dentro do ônibus, no ponto do ônibus. Eu conheço irmãs, por exemplo, que não conseguem ir ao centro da cidade sem estar com folhetos na mão, entregando, no caso, nos pontos de ônibus, nas pessoas que se encontram na rua, onde ela passa, essas pessoas, irmãos e irmãs, estão procurando meio, fazem cartas para mandar para alguém, entendeu? Cartinhas, evangelizando, são alguém que de fato foram chamados por Deus, que tem um ministério de evangelista. Então que Deus te abençoe, que você conserve o dom que há em ti, que você se deixe ser usado pelo Senhor e que vidas possam ser alcançadas através do teu ministério. Deus nos abençoe. Oreis por nós para que o Senhor continue nos dando graça e que a cada dia nós possamos colocar a nossa vida à disposição do Senhor. Que Deus abençoe, um grande abraço, que a paz de Cristo possa estar invadindo o teu coração, a tua alma, abençoando a tua vida e a tua família, em nome de Jesus. Amém.